Uma alegria estar aqui, atendendo o convite dos irmãos pastor Marcelino, e agradecer aqui a Alcione, a irmã Alcione, que hoje está dirigindo o trabalho aqui, rever alguns amigos aqui, uma mineira aqui, minha amiga, a Marina com Guerra, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus por tudo. Meu amigo pastor Josué está em Israel, né? Está na terra santa, e nós queremos saudá-lo, deixar aqui uma saudação a ele e dizer que o Senhor é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Eu quero rapidamente já entrar aqui num texto da Palavra de Deus e quero continuar aqui a mensagem que a nossa irmã Alcione introduziu aqui nessa manhã. O salmista, no Salmo 37, Salmo 37, ele vai dizer, nos versos 23, eu vou ler o 23 e alguns versos aqui, que diz assim, aqui o salmista, nesses salmos, ele fala da prosperidade dos pecadores, acaba, e somente os justos serão felizes, né? Então nós vamos ler aqui no verso 23, diz assim, os passos de um homem, aqui quando fala homem, homem e mulher, os passos de uma mulher, de um homem bons são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu fui moço, diz ele, e agora eu sou velho, ou da melhor idade, e nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, aqui o salmista, quando ele recita aqui esses versos, né? O salmista, ele era um poeta também, assim como a nossa irmã mineira lá. Mas aqui ele está falando, porque o contexto aqui desses salmos, ele diz nos versos anteriores, né, que não era para se indignar por causa dos malfeitores, nem daqueles que têm inveja, dos que obram a iniquidade, né? E ele manda confiar no Senhor e fazer o bem, porque habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. E que era para cada um de nós nos deleitarmos também no Senhor, e Ele nos concederia o desejo do nosso coração. E era para entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo faria. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. E manda nós descansarmos no Senhor. Aqui eu estou diante de muitas pessoas que têm experiência de vida, e nós estamos diante de um momento em que nós estamos vivendo, em que esse bastão, essa herança de homens e mulheres de bem, que lutam pela justiça,
pela verdade, pelos princípios, no momento em que nós atravessamos talvez um dos momentos de grande reflexão que precisamos ter, porque nós nos deparamos com um sistema que se move, um sistema anticristão que se move no mundo todo contra tudo isso que nós defendemos, contra tudo isso que nós pensamos. E diante disso nós vemos uma avalanche de uma minoria barulhenta querendo impor as suas ideologias, os seus pseudos princípios, que vem e se choca contra aquilo que nós e a palavra de Deus nos ensina e nos estabelece como marcos e como base de uma sociedade. Por isso, essa luta desse sistema para destruir a base, que é a família, que é a igreja, porque a família e a igreja, elas são essa barreira de contenção de esses princípios que nós defendemos. O que eu quero dizer com isso, com essa introdução, e o que isso tem a ver com esses salmos que nós lemos aqui? O salmista, ele fala que os passos daqueles que defendem os princípios, que são pessoas do bem, que são pessoas que estão balizadas na sua palavra, eles são confirmados pelo Senhor. E a nossa irmã Alcione, quando ela introduziu aqui uma palavra profética para esse tempo que nós estamos vivendo, é que nós temos essa responsabilidade e nós precisamos tomar atitudes de autoridade diante daquilo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, nos colocou como essência, que é passarmos o bastão para aqueles que são a nossa geração sucessora. E esse é o grande desafio que nós temos nesse momento que nós estamos vivendo. Quando eu falo de todo esse sistema, desse avalanche, querendo destruir os princípios, destruir a base que foi estabelecida por Deus como família, como sociedade. Quando nós vemos tudo isso, nós nos deparamos num grande desafio. E a nossa experiência, eu já estou me incluindo, porque já subia o monte e agora estou já começando a descer, né? E a gente tem essa responsabilidade como ministros da palavra de Deus, mas cada um de nós transferirmos o bastão dessa corrida que o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos correr legitimamente. A corrida que é levarmos os princípios da palavra de Deus às próximas gerações. Hoje nós estamos diante desse grande desafio, porque nós vemos as escolas, as universidades, e agora já está chegando lá no primário, no inicial, nas séries iniciais, nos primeiros dias em que uma criança vai para dentro de uma sala de aula, ela já começa a ser ideologizada. Eles já querem ensinar sobre sexualidade para crianças de 6, 7 anos. Então, nós
vemos o tamanho do desafio que nós estamos vivendo. O profeta Joel, ele diz que nos últimos dias a melhor idade teriam sonhos. E nós precisamos sonhar. Sonhar que as pessoas, os nossos filhos, os nossos netos, vão ser melhores do que nós. Ou que vão receber esses princípios estabelecidos por Deus para que eles possam, sim, ter uma família saudável, ser pessoas saudáveis e passar o bastão adiante e poder recitar um salmo como o Salmo 37 e dizer como o salmista diz que ele tinha sido moço e que agora ele estava na melhor idade, a idade da experiência, mas que ele nunca tinha visto um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Nós precisamos entender essa grande responsabilidade e saber que nós precisamos ter essas atitudes, como a nossa irmã introduziu aqui a palavra, e fazermos com que aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos, a essência que nós recebemos de Deus, possa ser retransmitida aos nossos filhos, aos nossos netos, aqueles que nos cercam, aqueles que nos são caros, a nossa família, os nossos amigos. Esse hoje é o grande desafio do momento em que nós estamos vivendo. E nós precisamos passar para essa geração que há um Deus que estabelece todas as coisas. Nós vemos que o sistema hoje tenta implantar uma ideologia que é uma utopia, ou seja, no português bem claro, uma mentira. Então nós estamos diante de uma guerra onde é a luta da verdade contra a mentira. A verdade sempre vai vencer, porque a verdade, ela não é uma ideologia, a verdade é Jesus. A verdade é a palavra, a verdade é os princípios. E nós estamos com a verdade. A mentira, ela pode correr o mundo, mas por onde a verdade passa, ela vai derrubando toda a mentira. Aonde a verdade passa, as pessoas começam a ser libertas. Diz João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é essas verdades, as verdades que estão escondidas atrás das letras da palavra de Deus, que é essa revelação, porque quando nós lemos a Bíblia de uma forma didática, nós vamos encontrar nela conhecimento de muitos assuntos da ciência, do direito, da filosofia, da sociologia, das religiões, mas quando nós meditamos na palavra, nós vamos encontrar a revelação. Quando Josué se depara com a grande responsabilidade de conduzir o povo de Israel para dentro da terra prometida, em que ele, que era um dos braços fortes do grande Moisés, que havia tirado o povo de Israel de dentro do Egito e conduziu pelo deserto, e ele se depara com essa grande responsabilidade que era de passar o bastão de uma geração que havia ficado no deserto, que não havia conseguido vencer as suas guerras internas, porque
o deserto ele não é para nos matar, o deserto é para nos fortalecer, nos ensinar. Mas alguns ficaram no deserto, porque eles não conseguiram, embora tenham saído do Egito, eles não conseguiram tirar o Egito de dentro deles. E Deus mantém esse povo caminhando. Uma hora esse povo recebia as bênçãos, glorificava a Deus, mas daqui a pouco eles já esqueciam daquilo que Deus tinha feito, reclamavam. Isso é da natureza do ser humano. E nós precisamos a cada dia ser lembrados dos grandes feitos que o Senhor tem para nós, e nós precisamos nos levantar como os Josués, que seguram a mão, né, que levam o povo a atravessar o Jordão, né, e chegar na terra prometida. E quando Josué chega ali, ele treme na base, né? E ele começa a se voltar para Deus, e Deus diz assim: Josué, não olha para a direita nem para a esquerda, mas olha para mim, eu sou a referência. Medita na minha palavra de dia e de noite, porque se você fizer isso, eu vou te dar todas as estratégias para você vencer todas as lutas e todas as batalhas que você terá que enfrentar. Começando pela grande fortaleza que estava pela frente, né? E ele recebe uma instrução que parecia ser maluca, que é cercar Jericó 7 vezes, fazer tudo aquilo. Mas o certo é que no final, aquilo que Deus havia prometido se cumpriu. Por quê? Porque Josué obedeceu. O que derrubou as muralhas de Jericó não foi o grito que o povo deu, mas foi a obediência de Josué e do povo. Então, esse é o grande desafio, de nós passarmos para a próxima geração, que eles precisam obedecer os princípios, meditar, porque quando meditamos na palavra, é diferente de lermos a Bíblia 4, 5 vezes ao ano, mas quando nós meditamos na palavra, nós vamos encontrar a revelação de Deus, para que a gente possa vencer as nossas batalhas, porque Jericó não está fora, Jericó está dentro de nós. Cada um tem uma Jericó, cada um tem uma área de resistência, aonde Deus precisa entrar, aonde as fortalezas precisam cair. Às vezes são traumas que vieram lá da infância por problemas que foram mal resolvidos ou que foram colocados dentro daquele baú, né? Que todo mundo tem, o baú, o quartinho de guardar coisas que você não usa mais. E você põe ali naquele baú e chaveia, e às vezes você diz assim: nem Deus vai mexer nisso aqui, porque isso aqui me traz tristeza, me traz um trauma, me traz uma lembrança que não é boa, mas é exatamente ali que Deus quer entrar. Porque aquele baú, ele fechado, na escuridão, ele está sobre a jurisdição de Satanás, porque ele está nas trevas. Mas quando nós trazemos para a luz, tudo que está na luz está na jurisdição de Deus. E aonde Deus entra, aonde a luz entra, as trevas têm que sair. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, nos libertar de traumas que foram, às vezes,
nos paralisando em algumas áreas da nossa vida e que nos trouxeram tristeza, mas que o Senhor quer entrar ali. E quando a luz entra, quando a verdade de Deus entra, essa libertação acontece. Porque as trevas, ela não permanece aonde a luz entra. E quando a luz entra, há regozijo, há alegria, né? Teve uma mulher, certa vez, que ela estava na sinagoga, estava na igreja, e Jesus chega naquele lugar. E, de repente, Jesus olha para aquela mulher, porque ele tinha a revelação. E ele, entre ele e aquela mulher, ele conta a história para ela, para que ela pudesse lembrar. E ela diz, essa filha de Abraão, que há 18 anos está presa numa prisão de Satanás. Quando ele fala isso para essa mulher há 18 anos, ele remeteu ela a um acontecimento da vida dela, que paralisou ela de uma tal forma que trouxe, inclusive, uma doença para o corpo físico, porque as doenças espirituais, elas somatizam no nosso corpo quando não são tratadas. E essa mulher ficou encurvada. E ela estava encurvada há 18 anos. E a palavra, e Jesus, e aquele ambiente, diz que essa mulher era uma mulher de Deus. Ela estava na sinagoga. Ela era uma filha de Abraão, e para ser filha de Abraão, ela tinha que conhecer a Torá, ela tinha que conhecer a palavra. E ela conhecia, porque ela estava no meio, mas ela estava aprisionada numa prisão de Satanás. Muitas pessoas estão nos nossos meios, nas nossas igrejas, são nossos irmãos, estão sinceramente ali servindo a Deus, mas às vezes aprisionados numa prisão de Satanás em áreas da sua vida. Mas naquele dia a libertação chegou para essa mulher, porque Jesus chama ela, ou seja, expõe ela, e ela vem à frente, e ele diz, hoje chegou a libertação para essa mulher. Por quê? Porque Jesus estava ali, porque a verdade estava ali, porque o Salvador estava ali, porque o libertador estava ali. Ele é o nosso libertador, ele é o nosso Salvador. E é isso que nós temos que levar para outros, tomando atitudes, como a nossa irmã falou. Tomando atitudes diante de Deus, diante de situações, e não concordar com aquilo que o inimigo tem colocado, ou muitas vezes profetizado malignamente contra as nossas vidas, contra as vidas dos nossos familiares. Deus precisa de um homem que se coloque na brecha. Deus não precisa de grande multidão, mas que um homem se levante, assim como Neemias se levantou como libertador, como reconstrutor de Israel, e ele recebe as cargas do coração de Deus, ouve Deus e toma uma atitude, se coloca na frente do rei, recebe as cartas, pede ao rei aquilo que ele precisava para cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele e vai para Jerusalém. Lá ele caminha, ele faz o mapeamento, ele reconstrói os muros, reconstrói as portas e restabelece o reavivamento em Jerusalém. Antes de qualquer reavivamento, nós precisamos de um reabibliamento. Nós precisamos redescobrir as verdades que estão escondidas na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a fonte inesgotável que nos faz saltar para a vida eterna. Quando nós não temos mais
aonde recorrer, aonde o pastor não tem mais o que nos dizer nos aconselhamentos, nós temos que meditar na palavra, porque a palavra ela se renova a cada manhã. Ela tem esse poder, porque ela não é palavra de homens solta ao vento, mas é a palavra do próprio Deus falando conosco e nos revelando aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser atacado muitas vezes, de forma direta, tomando decisões, entrando em áreas que nós não queremos mexer, mas que nós precisamos resolver para que o Espírito Santo de Deus, que é o bálsamo, né, que nos limpa, nos lava e nos renova. Então, aqui nessa manhã, que nós possamos ter esse entendimento. E essa mulher que eu citei aqui, ela se torna uma grande missionária. Ela leva para sua família um grande testemunho daquilo que Deus fez e do que Deus é capaz de fazer. Quando nós tomamos atitudes, quando nós fizemos ações que nunca fizemos, Deus vai fazer maravilhas que nunca recebemos. Quando tomamos atitudes de fazer algo que nós nunca fizemos, Deus vai se mover de uma forma sobrenatural para fazer algo que nós nunca recebemos. E Ele quer que cada um de nós possamos receber aquilo que Ele tem prometido. E assim como o salmista, com a sua experiência, por tudo que ele havia passado, ele diz assim: eu fui moço e agora já estou na minha melhor idade, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa é a promessa que Deus tem. Essa é a promessa que Deus tem. E ele, aqui nos versos anteriores, ele questionava, às vezes, a prosperidade dos pecadores, né? Mas ele diz que essa prosperidade acaba, porque eles depositam as suas riquezas aonde a traça corrói, aonde o ladrão rouba, mas que o justo, aquele que serve a Deus, ele tem um depósito especial, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba, e aonde ele vai ter esses tesouros escondidos para a eternidade. Ele vai viver desses tesouros toda a eternidade, porque Deus tem prometido isso através da sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui, buscando o renovo, sonhando sonhos, porque Deus, na melhor idade, Ele tem sonhos para cada um, sonhos para serem realizados. E nós precisamos, nesta manhã, renovar as nossas forças, voar como águias e não nos cansarmos, porque nós estamos voando nas asas do vento do Senhor, do sopro do Senhor. E quando Ele sopra na nossa vida, quando Ele é aquele que conduz os nossos passos, nós não temos como nos perder. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e é nele que nós confiamos. E por ele nós vivemos, por ele nós dedicamos a nossa vida. Eu tenho procurado há muitos anos levar a palavra de Deus, especialmente para pastores. Nós estamos há praticamente 12 anos
envolvido no ministério da Jocum, né, uma equipe que o pastor Cote tem no Brasil todo. Nós fizemos parte aqui no Rio de Janeiro, nessa área de cura e libertação, e temos atendido muitas pessoas. Eu dei só uma palhinha aqui, porque o Espírito Santo nos levou a falar sobre isso, porque certamente a palavra de Deus ela nunca volta vazia, mas ela sempre produz um efeito pela qual ela foi enviada, né? E nós temos tido essas experiências dentro da EIFOL, que é uma escola que é liderada pelo pastor Cote. Não sei se todos conhecem ele, mas ele é uma referência nessa área de cura e libertação, né? A cura através da palavra, né? E a libertação através da palavra, porque nós precisamos conhecer, ter o entendimento para que a gente possa passar por esse processo de libertação. E todos nós que iniciamos a vida com Deus, nós estamos nesse processo até a volta de Jesus. Nós sempre temos alguma coisa para nos libertar, para tirar da nossa vida, que tem, às vezes, atrapalhado do agir de Deus, né? E nós temos procurado fazer isso. Nós ministramos muitas escolas aqui no Rio, e Deus tem feito coisas tremendas na vida das pessoas. Eu me apaixonei por essa área, porque embora tenha nascido num lar cristão, desde muito jovem, fui ajudar na obra. Meu pai era um pastor, um obreiro, né? Sempre atendendo igrejas, e nós sempre envolvidos nessa área. Mas às vezes você entra no ativismo, às vezes você entra numa religiosidade, e a religiosidade é a maior inimiga do agir de Deus. A religiosidade, ela impede que muitas vezes o Espírito de Deus faça aquilo que precisa fazer, porque nós achamos que porque estamos frequentando a igreja, porque estamos cumprindo ali todas as liturgias, damos o nosso dízimo, damos a nossa oferta, mas Deus tem muito mais do que isso. Deus tem uma vida abundante, Deus tem uma vida plena para cada um, e ela não é no céu, ela é aqui na terra. Deus quer nos presentear com isso, mas às vezes a religiosidade, ela impede desse agir de Deus. Foi isso que aconteceu com os saduceus, com os fariseus, que eram os religiosos. Eles não viram o Messias passar por eles. Eles acabaram condenando o Messias. E hoje eles estão lá no Muro das Lamentações, orando todos os dias para que o Messias venha, né? E o Messias já veio. E nós experimentamos esse Messias. Nós experimentamos esse Messias. E esse Messias está no meio de nós. Ele trabalha, ele perpassa os nossos corações através da sua palavra, das suas verdades. Ele nos liberta, ele nos cura, ele nos transforma. Se cada um aqui pudesse dar o seu testemunho, ia falar do que Jesus fez na sua vida, dos milagres, daquilo que Deus transformou. Então, é isso que nós precisamos passar como bastão para a próxima geração. E é isso que nós temos procurado fazer dentro do nosso ministério. A escola EIFOL, ela é a Escola Integral de Formação de Libertadores, e ela tem sido assim algo muito extraordinário na vida daqueles que têm participado, que têm procurado se envolver com essa visão de nós sermos
curados de dentro para fora, sermos libertos e experimentar o melhor de Deus, experimentar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então eu quero nessa manhã, eu quero dizer que o Senhor, o nosso Deus, Ele aqui através do salmista, Ele nos apresenta uma esperança viva e eficaz de que o Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. O Senhor tem compromisso com aquele que dedica e que se coloca nas mãos dele. Às vezes é difícil nós nos colocarmos inteiramente nas mãos de Deus, porque nós queremos muitas vezes controlar, ficar com o controle, né? Achamos que ficamos com o controle, mas nós precisamos entregar o controle na mão de Deus. E quando nós entregamos o controle na mão de Deus, Ele é fiel e justo para nos conduzir em todos os nossos caminhos e nos alcançar algo que muitas vezes nós não imaginamos, não sonhamos. Ele é capaz de fazer isso.